Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus. No tema passado, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, e vimos que a mesma foi inspirada pelo Espírito Santo. E vimos que precisamos examinar as Escrituras, porque ela fala de Jesus, que é o único que vai nos conduzir à vida eterna, tá? Durante essa série, desses estudos, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você manda mensagem que a Bíblia vai responder para você. Convido você a fechar seus olhos para fazer uma prece ao nosso Deus. Grandioso Deus, rogamos que o Teu Espírito Santo dê entendimento agora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amigo, o tema de hoje é extraordinário. É uma pergunta: por que existe sofrimento? Ou poderíamos chamar de a entrada do pecado. Como surgiu o pecado? Como começou? Hoje você vai saber. A Bíblia fala que Deus criou, antes de criar o ser humano, criou os anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, anjos perfeitos, anjos belos, anjos poderosos. Então, como o pecado surgiu? A pergunta é: onde surgiu o pecado? E com quem? Onde tudo isso começou? Alguns argumentam que foi com Adão e Eva, mas vamos ver de fato onde iniciou o pecado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. A minha está aberta, capítulo 12, verso 7 ao 9. Acompanhe comigo a leitura. Houve peleja no céu. Onde foi a peleja? No céu. Miguel é Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Interessante. Primeiro, antes de entrar na explicação, Miguel é Jesus. Segundo, a Bíblia fala que o dragão é Satanás. Então a Bíblia ela fala e ela mesma se interpreta. Tá ok? E aqui nós vimos também que a peleja começou onde? No céu. Houve uma guerra, uma batalha no céu. Por incrível que pareça, o pecado iniciou no céu com um anjo chamado Lúcifer. Quem era Lúcifer? Eu quero ler o texto com você para a gente conectar com este aqui, em Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Acompanhe comigo o verso 17, para você entender como surgiu o pecado com este anjo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante do rei te pus, para que te contemplem. Elevou-se o teu coração. Aqui o profeta fala da queda de Lúcifer, de Satanás. Sim, é verdade. Então, como o pecado surgiu no lugar perfeito, com um anjo perfeito? É simples. Esse anjo, que era o mais poderoso do céu, era o anjo que comandava os demais anjos. Ele, em certo momento, começou a alimentar no seu coração o desejo de exaltação própria, de orgulho. Ele começou a alimentar no seu coração o querer ser o próprio Deus. Ou seja, a Bíblia fala que do coração procede as fontes da vida. Então, primeiro é alimentar, depois ele vai se exteriorizar. Ele vai se tornar externo. Então, Satanás, Lúcifer, que agora se tornou Satanás, quando ele alimentou esse desejo, ele não apenas guardou para si. Ele começou a espalhar na cabeça dos demais anjos lá no céu que ele tinha um plano melhor. Olha, eu tenho um governo melhor, certo? As leis de Deus são muito ruins, elas são rígidas demais. Me sigam que tem algo melhor. Então, o pecado iniciou com esse anjo, quando quis ser mais do que Deus, quando usou de maneira errônea o seu livre-arbítrio. Então, por que o pecado surgiu? No lugar santo, com o ser santo. Porque Deus criou os anjos, assim como criou o ser humano, com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha. Então, em algum momento da história que a Bíblia não fala, esse anjo, ele
usou de maneira errônea a sua liberdade de escolha. E Deus decidiu se rebelar contra Deus. E a Bíblia deixa bem claro que houve uma guerra, uma peleja no céu. Jesus e Miguel tentando convencer os anjos que aquele anjo rebelde, ele estava errado. E houve aquela conversa de batalha, aquela peleja. Mas chegou o ponto, infelizmente, Satanás, ele foi tão longe, ele teve que ser expulso do céu. Deus não pôde mais tolerar aquela rebelião no céu. Deus fez de tudo para que eles voltassem. É bem verdade que podemos imaginar que alguns anjos retornaram, mas a Bíblia fala que Satanás, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. E a Bíblia deixa bem claro que eles foram expulsos do céu e foi atirado para onde? Para a terra. Sim, amigo. Vamos já entender por que eles vieram para a terra. Então Deus expulsou Satanás, o originador do mal, e atirou-o para a terra. E com ele os seus anjos. Interessante, né? Então você já consegue observar aqui que o sofrimento, o mal, ele não provém de Deus. E tem uma história na Bíblia que ilustra que realmente o mal não vem de Deus. Porque as pessoas têm um hábito de jogar as coisas ruins para Deus. Por exemplo, quando alguém morre, a pessoa fala, foi Deus que quis. Entendeu? O menino faz uma coisa boa, mas você fala, ô menino do diabo, menino danado. O ser humano tem o hábito de atribuir as coisas boas a Satanás e as coisas negativas para Deus. A história de Jó ilustra bem que o mal não procede de Deus. Você vê na história de Jó que Deus permitiu Satanás tocar nos bens dele, ficou sem bens, tocou na família dele, ficou sem família, com exceção da esposa, e tocou na saúde dele, pegou uma lepra da cabeça aos pés. Ali foi Satanás. Você vê nessa história de Jó que o sofrimento provém de Satanás. O mal, o sofrimento não provém de Deus, provém de Satanás, desse anjo rebelde. E você vê que Deus restaurou a saúde de Jó. A restauração sim procede de Deus. Agora a gente vai continuar e vamos observar que o conflito, esse grande conflito iniciado no céu, ele se transferiu aqui para a terra. Sim, agora é que vai vir a questão de Adão e Eva. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 15. Olha só o que Deus fez ao criar Adão e Eva. Olha só as atividades que Deus deu para o casal. Gênesis 2, verso 15 fala o seguinte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus falou assim, Adão e Eva, é o seguinte, o jardim é de vocês. Vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão cultivar, cuidar das plantas e etc. Mas também vocês vão guardar o jardim. Por que guardar? Deus, por intermédio dos anjos, já havia advertido o casal Adão e Eva de que um anjo tinha se rebelado lá no céu e que eles o iam tentar. Era para eles ficarem precavidos que eles iam ser tentados por esse anjo. E Deus já havia ordenado, olha, é o seguinte, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela que está lá no meio do jardim, aquela vocês não podem. Ele só pode tentar você naquela árvore lá do meio do jardim. Certo? O capítulo 3, verso 1 ao 6, descreve a queda do homem. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao 6, fala o seguinte. Olha só, a história conta, em Timóteo fala que Eva foi enganada, Adão não. Eva, em um momento, ela foi dar uma volta no jardim sem o homem, sozinha. Então é bom que o casal ande junto. A Bíblia fala que o cordão de duas dobras não se quebra facilmente. E o de três, jamais. Quer dizer, é o homem e a mulher junto. E o terceiro cordão é o próprio Jesus. Então, quando a família tem Deus no meio, dificilmente eles caem em tentação. Mas aqui Eva andando sozinha no jardim, mais vulnerável, ela se depara ali com aquela árvore no meio do jardim e olha só a conversa que ela teve com a serpente. Capítulo 3, verso 1 em diante de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher, a Eva, Eva, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher Eva. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, aqui você vê o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Essa ideia de que o ser humano, quando morre, tem uma segunda chance, isso não existe na Bíblia. Vai ter um tema sobre isso. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher, a Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amiga, aqui você vê a queda do casal. Olha só. Sabe o que levou Eva a cair? Primeiro, ela se aproximou do que era proibido. Isso foi para não se aproximar. Ela estava só. Terceiro, ela começou a dialogar com o inimigo. Aqui Satanás, ele usou uma figura de uma serpente. Ele não aparece como ele é. Ele se incorporou na serpente para tentar Adão e Eva. E se você for analisar, a serpente naquela época, ela era um animal muito belo. Ela até voava. Então aquela serpente naquela árvore proibida, que a Bíblia não fala que fruto que é, ela comia daquele fruto e falava: olha Eva, não acontece nada comigo. Você pode comer. Entendeu? Você vai se sentir bem. Essa é a proposta do mal. Olha, você pode fumar, pode beber, fazer as coisas erradas que não vai te acontecer nada. A princípio não acontece. Mas depois as consequências virão. Entendeu? E aqui fala que vendo que era agradável aos olhos, muito bonito. Entendeu? Essa é a roupagem com que vem a tentação, algo bom, aparentemente, inofensivo, mas por trás é morte. Eva comeu. Adão chegou, sabia o que estava acontecendo, mas por amor a Eva, e porque talvez não confiou em Deus, ele pegou do fruto e comeu rapidamente. E aqui, se você ler o capítulo 3, fala que ambos perceberam que estavam nus, porque até então eles não tinham uma roupa de tecido, apenas a glória de Deus cobria a sua nudez. Então eles perceberam que estavam nus, se esconderam entre as árvores do jardim. O casal desobedeceu a Deus. Comeram do fruto que Deus proibiu que eles comessem. E agora Deus, procurando o casal, perguntou o que havia acontecido. E eles agora começam a jogar a culpa um para o outro. Adão: não, Senhor, a mulher que tu me deste, ela fez eu comer do fruto. Adão: é o seguinte, agora tu vai ter que trabalhar e vai suar para se alimentar. A mulher: Senhor, a serpente que o Senhor fizeste me enganou. Aí Deus falou: Eva, é o seguinte, você agora vai ter filho, mas com dores de parto. E você, serpente, agora você vai rastejar e comer o pão pelo resto da tua vida. Infelizmente, o primeiro casal, Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden por causa da desobediência. Eles obedeceram a Deus, então agora não podiam mais permanecer naquele jardim. Então aí você vê o pecado que veio do céu com aquele anjo rebelde que enganou Adão e Eva. Certo? Você vê o pecado sendo introduzido na raça humana. Você vê o sofrimento começando a entrar ali. Então assim iniciou o pecado no céu, depois se transferiu para a terra com a desobediência de Adão e Eva. E agora? O que fazer? Olha só, uma outra consequência em Romanos, uma outra consequência do pecado. Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha só o quão devastador é o pecado. As consequências do pecado. Romanos 5, verso 12 fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amigo, a maior consequência do pecado é a morte. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Só que eles teriam que ser experimentados, ser provados. Mas Adão e Eva não passou no teste. E agora, infelizmente, eles teriam que morrer. A história conta que eles iam até a porta do jardim, porque não poderiam entrar, e ele oferecia um sacrifício. Eles levavam um cordeirozinho, um animalzinho, para ser morto, simbolizando futuramente o que ia acontecer. É verdade. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que eles pegaram folha de figueira e tamparam a sua nudez. Mas Deus proveu pele de cordeiro, de cabrito, para tampar a sua nudez. Ou seja, as folhas representam as boas obras que a gente faz, a nossa justiça, que não pode cobrir nem eliminar o nosso pecado. Agora, a pele daquele cabrito, daquele cordeiro, simboliza a justiça de Jesus, que é a única que pode perdoar e nos purificar do pecado.
Ali você vê que Adão teve que sacrificar o primeiro animalzinho, simbolizando que, lá em Gênesis 3,15, fala da primeira promessa, a primeira esperança que Deus deu para a raça humana, certo? O Cordeiro, Jesus, agora teria que vir morrer pela raça humana rebelde. Eles saíram do jardim, Adão e Eva, viveram muitos anos, tiveram filhos e filhas e depois morreram. Então, durante todo aquele tempo, eles matavam o animalzinho, simbolizando a morte futura do Filho de Deus. Vai chegar o dia, em Apocalipse capítulo 21, verso 4, olha só a promessa aqui, 21, verso 4, apesar do pecado ter entrado no mundo, olha só, 21, verso 4, fala o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lá em Lucas também 19:10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amigo, amanhã a gente vai continuar o tema, no próximo tema a gente vai continuar e vamos aprender sobre o perdão e salvação, o plano de salvação que Deus estabeleceu por causa do pecado do homem. O pecado entrou no mundo. Agora nós temos o livre-arbítrio, a escolha para escolher de qual lado nós queremos ficar, se é do lado de Deus ou do lado desse anjo rebelde. Escolha ficar do lado de Jesus. Então, apesar do pecado ter surgido no nosso planeta, e nós estamos fazendo parte desse grande conflito, e nós temos o poder de escolha para decidir de qual lado nós queremos ficar, a pergunta que eu faço para você é: você aceita de coração a salvação que Jesus trouxe para você? Se você aceita o plano da salvação, eu convido você a fechar seus olhos e fazer uma oração. Eterno Deus, nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo através daquele anjo rebelde, depois veio, passou por Adão e Eva, e hoje aqui nesse planeta nós sofremos as consequências do pecado. E a maior consequência dela é a morte. Mas nós aprendemos que Jesus, vamos aprender mais no próximo estudo, que Jesus veio e morreu. Que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos ajude a fazer a escolha certa e ficar do lado de Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você no próximo estudo. Que Deus abençoe a cada um.